Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria enorme é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. É um grande prazer. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Aí o botãozinho ao lado. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa estar recebendo a notificação do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. Também dê o seu like, compartilhe, comente essa mensagem, como essa mensagem trabalhou em seu coração. Os temas no canal estão divididos pelas playlists. É interessantíssimo você aproveitar aí o seminário de missões completamente gratuito, aula por aula. Também a playlist dos legados missionários, tão impactante. Agora o último que eu postei essa semana foi o de Adoniran Judson, um missionário na Birmânia. Meu querido irmão, a nossa mensagem de hoje leva o título Terra de 100. Terra de 100, e eu convido você a abrir as Escrituras comigo em apenas um versículo da Palavra do Senhor, que está no segundo Evangelho das Escrituras, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, apenas o versículo 20 da Palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, o outro a 60 e o outro a 100 por um. Vamos orar para que o Espírito Santo assuma o controle de todas as coisas e fale aos nossos corações, ao meu coração e ao seu coração também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Espírito do Eterno, toma essa palavra de maneira poderosa e ministra ela aos nossos corações. Ó Espírito Santo, Tu tens total liberdade. O homem deve diminuir e o Senhor deve crescer. Então o Espírito Santo cresce nessa mensagem, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nas Escrituras, quando o Senhor Jesus fala, nós devemos dar extrema atenção. São palavras do Mestre. Isso mesmo, do Mestre. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram aí a trajetória de Cristo, seu ministério, seus atos redentivos, sua crucificação, a sua doutrina, o Sermão do Monte, a maneira de orar, de jejuar, de dar esmolas, tudo são ensinamentos. E o Senhor Jesus usou um recurso para imprimir melhor este ensinamento na mente dos hebreus, dos israelitas, do seu povo. Ele utilizou o recurso com frequência das parábolas. Diz a palavra de Deus que nós não devemos tirar um texto fora de seu contexto, né? Nós pegamos aqui apenas um versículo, o versículo de número 20 desse capítulo de número 4 de Marcos, mas esse versículo é um versículo de uma parábola. Ele está inserido em uma parábola. E é isso mesmo, Jesus utilizava com frequência parábolas, ensinava por parábolas. 80 vezes ele é chamado de mestre nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso significa que Jesus não era alguém só preocupado em curar enfermos, em estancar sangue de mulher hemorrágica, em ressuscitar adolescentes, como ressuscitou a filha de Jairo, e também ressuscitou a Lázaro. Ele era alguém extremamente preocupado com a didática, com o ensino. E o Espírito Santo com certeza quer ensinar ao meu coração, ao seu coração, através dessa mensagem, algo
Todo-Poderoso. Então fique aqui até o final para que você receba esse ensinamento dos céus, da parte de Deus. Jesus estava assim, utilizando esses recursos para quem estava com o coração disposto a ouvir. A ouvir, porque a palavra de Deus diz, na Epístola de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus revelava através das parábolas as riquezas da palavra de Deus, ele ocultava essas verdades àqueles cujo coração estava endurecido, cujo coração estava incircunciso, aqueles que não queriam de fato receber esta palavra. Não estavam com o coração preparado. Isso significa, meu amado irmão, que Deus, ele guardou os mistérios do reino para aquele que crê, para aquele que abre o coração. O apóstolo Paulo diz logo ali nos primeiros capítulos da Epístola de Coríntios que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, não está com o coração aberto, não vai compreender. Não abriu o coração para Deus, certamente não irá compreender, né? E a palavra de Deus diz na Epístola de Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, que havia um mistério que estava oculto por todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, aqueles que abriram o coração. A saber, que mistério é esse? É Cristo em nós que foi revelado e é a esperança da glória. E aqui, meus irmãos, ele mesmo fala nesta parábola tão famosa, com certeza você já deve ter ouvido inúmeras pregações sobre a parábola do semeador, porque é uma parábola de um cunho evangelístico fortíssimo, né? E aí, certamente você já ouviu uma mensagem acerca desta parábola, mas eu te convido a ficar aqui porque de fato eu creio que você vai ouvir algo que você nunca ouviu acerca desta parábola. Um ensinamento que talvez você nunca, e de fato nunca tenha ouvido. O Senhor Jesus fala e explica nesta parábola 4 tipos de terra, ou melhor, 4 tipos de terra aonde o semeador saiu a semear. E ele diz que a primeira semente caiu à beira do caminho. E ele explica ali detalhadamente aos seus discípulos que as aves dos céus vieram e comeram aquela semente. Ou seja, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não têm raízes, não têm firmeza. Por isso é necessário que um novo convertido tenha alguém ali do lado dele, o discipulando, o ensinando em cima das Escrituras, tendo paciência com ele nos primeiros passos da fé. Não é necessário só evangelizá-lo e deixá-lo na igreja. Não, é necessário que alguém acompanhe diligentemente, explicando as Escrituras, explicando as doutrinas. É necessário que ele frequente os cultos de doutrina, de aprendizado, para que ele se torne um cristão maduro, para que Satanás não venha e roube aquilo que o Senhor ministrou no coração dele. A segunda semente, ela caiu em solo rochoso. São aqueles que recebem com alegria, mas vindo a perseguição, a angústia por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, e a semente também se perde. Meu querido irmão, é uma ilusão dizer que o cristão não sofre. É uma ilusão colocar uma placa numa porta de uma igreja e diz: pare de sofrer. Isso é uma mentira. Você é um ser humano igual a mim, e a mesma chuva que cai sobre os justos cai sobre os injustos.
O que nós temos é um recurso da sombra do Altíssimo. O sol é para todos, mas a sombra, o descanso, a paz que excede todo o entendimento, é só para aquele, como diz o Salmo 91, que descansa à sombra do Altíssimo. Então é bem verdade que as perseguições elas existem e são reais. Afinal de contas, mais de 86 mil cristãos morreram perseguidos aí no ano de 2019. Das mais variadas provações e adversidades, das mais diversas mortes e com todos os requintes de crueldade, e não negaram a Jesus Cristo por conta disso. A terceira semente foi a semente que caiu entre os espinhos, que fala dos cuidados com o mundo, a fascinação pela riqueza, as ambições sufocam a palavra e não houve multiplicação, ela fica infrutífera. É aquele crente que acha que Deus é o seu servo, que acha que Deus é um Papai Noel, que é obrigado a presenteá-lo, a abençoá-lo em todas as coisas. Acha que o reino de Deus é só bênçãos, acha que o reino de Deus é presentes. Não, meu querido irmão, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus são as almas que o Senhor quer transformá-las, quer que elas tenham o nome escrito no livro da vida, e é por isso que o Senhor Jesus disse que faria Pedro um pescador de homens e não um pescador de riquezas. E aí eu abro até um parênteses para dizer e convidar você até ver esse último vídeo dos legados missionários sobre a vida de Adoniran Judson, um homem muito inteligente que ali, quando ele se consagrou ao ministério missionário, houve várias propostas de emprego para ele, de ser um homem extremamente bem-sucedido, mas ele já tinha plena convicção daquilo que o Senhor havia falado no coração dele. Ele recebeu uma proposta para ganhar um alto salário na faculdade onde ele se formou. Ele recebeu esta proposta para ser docente desta faculdade e ele rejeitou. Ele recebeu a proposta de ser intérprete, funcionário do governo, e ele rejeitou. Ele recebeu uma proposta para pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte, e ele rejeitou, porque Deus já havia ministrado algo no coração de Adoniran Judson, que ele precisava partir para o campo missionário. Ou seja, Adoniran Judson não tinha fascinação por riquezas, por ambições, e nem tampouco a semente que Deus semeou no coração dele ficou sufocada. Dê um pulinho lá na playlist e veja a vida de Adoniran Judson nos legados missionários, e certamente você será ricamente abençoado. Voltando à nossa ministração, a última semente, ela caiu em terra boa, e esta terra produziu frutos, né, a 30, a 60 e a 100 por um. Então hoje eu quero, junto com o Espírito Santo, meditar com você exatamente aqui nesse versículo número 20, né, de Marcos capítulo 4, que fala dessas diferentes multiplicações, né? O Senhor Jesus mesmo disse que a boa terra ouve a palavra de Deus, a recebe e logo dá fruto. 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Então nós podemos concluir então, irmãos, que existem na casa de Deus, existem na igreja de Deus crentes de 30, crentes de 60 e crentes de 100. Não estou entendendo absolutamente nada, pastor. Dá para o Senhor me explicar esta parábola? Sim, dá para explicar esta parábola, mas antes eu quero ressaltar que há um motivo para produções diferentes. E isso também é uma pergunta que não quer se calar.
Se a semente é a mesma que a palavra de Deus, se o semeador é o mesmo que é o Pai, por que há colheitas diferentes? Com certeza, irmãos, o problema não está na semente e também não está no semeador, e sim no pedaço de terra, ou seja, no nosso coração, aqui dentro. Aquilo que está aqui dentro. O que fazemos com esta poderosa palavra de Deus que um dia nos foi revelada? O que fazemos com esses mistérios que temos nas nossas mãos diante de pessoas que vemos todos os dias sofrendo em depressão, em angústias, em sofrimentos, em problemas sem fim? Somos nós que temos a palavra de vida eterna. Então agora eu passo a te explicar esta parábola 30, 60 e 100. Crentes de 30, meus irmãos, na Bíblia, o número 30 é associado ao resgate, pode ser associado ao resgate ou para o bem ou para o mal. Para o mal, nós vemos que foram 30 moedas de prata que Judas entregou a Jesus Cristo num dos seus piores momentos, que era o momento que ele já estava ali se preparando para pagar um alto preço por mim e por você. Jesus mesmo disse que ninguém poderia entregar ele à morte e ele voluntariamente se entregou. Mas houve um resgate daqueles perversos homens por 30 moedas de prata. Então, o número 30 pode ser associado ao resgate. E aí falamos da experiência para o mal. Agora vamos para o bem. Eram 30 ciclos de prata que o noivo pagava pela noiva quando esse dote era pago por dinheiro. E nós temos um noivo, né? E o nosso noivo é Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que o Senhor nos libertou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então, terra de 30 é aquele crente que foi resgatado do mundo, foi tirado do Egito, que recebeu a salvação, mas você não pode contar com ele para nada. Ele só quer estar sentado no banco da igreja e dizimar, mas não quer visitar ninguém. Não quer ser ali um instrumento nas mãos do Senhor. Não quer ali fazer absolutamente nada. Não quer trabalhar na igreja. Meus irmãos, nós não colocamos a mão na mesa, nós colocamos a mão no arado. No arado. E uma vez colocando a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Então, crente de 30 é aquele crente que você... Meu irmão, vamos fazer uma viagem para a glória de Deus, uma viagem missionária. Não, não posso, não quero. Meu irmão, vamos fazer uma oração com uma unção com óleo lá na casa da irmã que está enferma. Não, hoje não. Está sempre arranjando uma desculpa para não fazer, melhor dizendo, a vontade de Deus através da sua vida. Ele só quer ir para o céu. Mas a terra é boa. Sim, é boa. Mas ele só quer ir para o céu. Meu querido irmão, esta palavra, que ela venha despertar você. A Epístola aos Romanos diz, no capítulo 10, a partir do versículo 13, como crerão se não há quem pregue? O Evangelho é proclamativo. Se você não faz nada, se você não prega o nome de Jesus a ninguém, se você não é luz para ninguém, cuidado. O seu sal pode estar se tornando insípido. O seu azeite pode estar se tornando como o daquelas 5 noivas que aguardavam o noivo. Imprudentes, o azeite estava acabando, elas não se deram conta até que o noivo veio para ter o resgate final e elas não puderam entrar nas bodas dele. Por quê?
porque certamente eram crentes de 30, que não queriam fazer absolutamente nada. A própria passagem diz que elas eram imprudentes. Não seja imprudente, não seja imprudente, seja prudente. Vamos agora para os crentes de 60. Com certeza você deve ser melhor do que matemática do que eu, né? 60 é maior do que 30 ou não? Sim, é maior do que 30. Com certeza, meus irmãos, os crentes de 60 são aqueles que vão mais além da salvação. Eles produzem, eles dão fruto, eles trabalham, eles evangelizam, eles visitam os hospitais, as viúvas, o orfanato, os presídios, ele se coloca na brecha, ele intercede, né? Ele prega, né? Porém, meus irmãos, há um perigo muito grande, exatamente aqui, nesta posição intermediária, porque o Espírito Santo ele vai ministrando dos seus dons ao nosso coração. Uns têm dons de curar, outros de pregar, outros de falar em língua, outros de capacidades para interpretá-la. Enfim, são tantos dons que o Senhor nos concede e talentos, né? Mais os talentos que Ele também nos confere, que há, infelizmente, pessoas que não sabem lidar com isso. Não assumem a sua posição de servo. Nós devemos ser reconhecidos, a princípio, como servos. Nossa identidade é uma identidade de servos. Nós nascemos para servir assim como Jesus serviu. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, cuidado para que a soberba não tome conta do seu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 23, nos conta a história de um rei que começou tão bem, e ele quis ocupar a posição de sacerdote e terminou leproso porque um dia a soberba tomou conta do seu coração. O número 6 na Bíblia é associado ao homem. Então eu quero dizer que tome cuidado com a sua humanidade, tome cuidado com a soberba. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Será que você chegou a tanto para se perder? Não. Volta à prática das primeiras obras em humildade. Não seja um crente de 30. Seja sacudido pelo Espírito Santo, mas também não se perca na soberba, porque Deus não quer que você se perca. O que Ele espera de você, dos seus servos, é que você produza sim, por aquela única semente sem frutos. E aí sim, nós chegamos ao crente de 100. É aquele crente que não fica no banco, é aquele crente que não se perde na soberba, e o crente terra de 100 é aquele que entende o que é a obra de Deus em sua plenitude. O livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, versículo 8, ele fala dos primeiros 30 anos da igreja primitiva. Ele diz no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, só não. Judeia, para aí, não. Jerusalém, Judeia, só não. Samaria, então Jerusalém, Judeia, Samaria, só parou aí? Não. Até os confins da terra. Plenitude. Uma igreja que só olha para si está mergulhada dentro da caverna. Uma igreja que não tem um culto missionário para falar do Evangelho aos confins da terra está mergulhada em uma caverna. É necessário, é a vontade de Deus que o Evangelho seja pregado, que os cristãos recebam esse tipo de consciência missionária. Que o Evangelho deve ir em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Imagine só se o Senhor nosso Deus se preocupasse só com Israel, o que seria de nós brasileiros?
o que seria dos franceses, dos ingleses, dos argentinos, dos poloneses, dos japoneses. Portanto, é necessário que um crente enxergue a terra de 100, a totalidade, a plenitude, o evangelho indo aos confins da terra. O profeta maior Isaías diz no capítulo 49, versículo 6, uma conversa do Senhor Jesus e com o próprio Pai disse para ele: pouco é seres meu servo, para resgatares os das tribos de Israel. Eis que te dei como luz aos gentios até os confins da terra. Ou seja, que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que a sua palavra seja pregada com ousadia, na unção do Espírito Santo e em sua totalidade. Um povo que vive com interesse de coração, multiplicando, né, essa semente a 100. Missões, meus irmãos, não fazemos só indo, ela se faz orando, ela se faz contribuindo. Certamente um homem que possui um pedaço de terra, ele investe nesse pedaço de terra. Ele prepara a terra, ele aduba a terra. São vários tipos de adubo, irmãos. Adubo para fortalecer as folhas, adubo para fortalecer as raízes, adubo para brotar as rosas ou os frutos com mais frequência. Então, aquele homem que está ali trabalhando naquele terreno, ele investe naquele terreno, na preparação, na adubação, na semeadura, na irrigação. Umas plantas gostam de muita água, outras não gostam de água, umas gostam de sol, outras só gostam de sombra, tem as suas particularidades. Então, quando ele investe, o homem natural, ele espera o máximo de multiplicação, o máximo possível. E o Senhor, meu Deus, e o Senhor nosso Deus, tanto investimento em nós, quantos investimentos, quantos dons que Ele nos deu, quantos talentos que Ele nos conferiu, quantos livramentos, quantas provisões, quantas promoções, o salário dobrado, triplicado, portas que se abriram. E o que você faz com esse dinheiro, meu irmão? Será que você oferta para o campo missionário? Não. Se não oferta, está na hora de ofertar. Está patrocinando uma viagem missionária? Não, está na hora de patrocinar. O evangelho do reino se faz, meus irmãos, com crentes de terra de 100, que enxergam a plenitude. Muitos investimentos, quantos cuidados que Deus teve com os seus servos. Se o homem espera, o que farás Deus? A semente plantada, meus irmãos, é no nosso coração. Aqui dentro não deve ser uma semente de 30 nem de 60. Devemos, como cristãos, enxergar aquilo que Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Ide. No original gerúndio, indo. Então vai pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho esse chamamento. Mas você pode orar. Talvez você nunca vá, como disse a dona Irã Judson. Há cristãos consagrados que nunca irão às nações, mas certamente você entra na nação com o seu joelho, orando por aquela nação, descobrindo as necessidades daquela nação. Não se acomode, meu irmão. Multiplique. Não se contente somente com a sua salvação sendo um crente de 30. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Desponte. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Desponte agora, meu irmão. Desponte agora. No momento que você está ouvindo esta pregação, se voluntarie para fazer mais na casa de Deus, mais por Deus. Deixa Deus te usar, faça parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Deixa Deus dirigir a sua vida por completo e assim você multiplicará e transbordará
Deus quer que você seja um terra de 100, pregando o evangelho, as mensagens de boas novas até os confins da terra. Porque o evangelho deve ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu ministério, a sua igreja. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Não deixe de dar o seu like, de curtir, de compartilhar. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.